A fé que uma vez foi dada aos santos. Vamos comentando sobre os santos que são separados do mundo e do pecado. Porque hoje em dia temos até sobrenome santo. Então, o fato de dizer ou ter no RG o nome santo não representa santidade, ou obediência, ou temor a Deus. E por que estou a falar disso? Porque de fato a gente vive pela fé. Em aos Hebreus 11 fala sobre os heróis da fé, e lá fala essa expressão: a fé foi dada aos santos. Realmente nós temos que ter fé para ser santo, separado do mundo e do pecado. Nós temos que ter fé para denunciar coisas equivocadas, inclusive os nossos próprios pecados, revelar a nós mesmos para corrigir ou pedir perdão a Deus. Temos que ter fé para viver, para prosperar, para sermos uma nova criatura. Tudo nessa vida é a base de fé. Agora existe a fé fingida e a fé genuína. Existe a fé viva e a fé morta. Mas a fé que foi dada não era fingida, era verdadeira, e muito menos era morta, era viva. E a fé viva o que é? É praticar as obras. Fé sem obras é morte. Quais são as obras? Do amor, amar a Deus sobre todas as coisas, eu posso com nós mesmos na prática. Até porque sem fé é impossível agradar a Deus ou alcançar as suas bênçãos, dádivas. Agora também existe a fé em nós mesmos, no sentido que se a gente acreditar, a gente alcança. Por isso que Jesus sempre dizia: tua fé te salvou, quando as pessoas alcançavam milagres. Tudo que pedires crendo, recebereis. Se tu crê, tudo é possível ao que crê. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. São algumas passagens que nos falam de fé. Ter fé é ser perseverante, paciente, é acreditar no invisível, como se já tivesse acontecido. Foi dessa forma que os santos no passado venceram, e todos os santos do presente e do futuro vencerão. Lembrando, santo para Deus, separado do mundo e do pecado, da corrupção desse mundo, que exerce na prática o amor ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Essa é a fé com obras. O amor na prática são as obras da fé. E assim todos, servos de Deus no passado, venceram, e assim você também vence. Pela fé, exercendo o amor, porque acredita que o amor vence todas as coisas, vence o mal, vence o ódio, vence a egolatria, o ego, vence a idolatria, vence tudo que não presta. E qual é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor não folga com a injustiça, mas sim com a verdade. O verdadeiro amor não busca seus próprios interesses. O verdadeiro amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. O verdadeiro amor não se ensoberbece, não se envaidece. São algumas características do genuíno amor, amor ágape de Deus para com todos nós, que nós devemos ter para vencer as batalhas cotidianas, geralmente construídas, criadas à base de ódio, de patos, de doença, de falta de inteligência emocional, de falta de Deus, de falta de tudo que é bom. É isso, uma pequena reflexão para todos. Até mais. Olá, meus caros, vamos falando de fé aqui com vocês, referente à vida e à fé. Para viver, necessário é ter fé. Do contrário, fica complicado, porque você tem que acreditar em algo para manter-se animado, para que o seu trabalho dê resultado, para que você tenha saúde, para que você tenha prosperidade. Não tem como você viver sem fé. Até mesmo você dizendo que eu não tenho fé em Deus, eu não creio em nada. Você tem que ter essa fé de não crer em nada, de não ser religioso, de acordo com a religião dos homens. Então, todos nós vivemos por fé. Alguns uma fé fingida, outras pessoas vivem uma fé um pouco atabalhoada, equivocada. Outros vivem uma fé verdadeira, outros vivem uma fé assim que beira a loucura. Outros vivem na fé de si mesmo, na fé em outrem, no amor, no resultado, como eu já disse, na riqueza,
vive com a fé que não vai morrer, que vai ter amanhã. Então, está claro que a vida e fé tem tudo a ver. Não existe vida se não tiver fé. E não existe fé se não tiver vida. Olha só que lindo. Parece uma fala bobada de criança, mas é a triste realidade. Ou a feliz realidade. Depende da interpretação. Veja bem, quem tem fé, tem vida. Vida boa, equilibrada. Quem diz que não tem fé, vive acreditando no imponderável, acreditando de uma maneira equivocada, no negativo. No fundo, ela está vivendo de fé sem saber, mas uma fé, às vezes, como eu disse também, não só equivocada, atabalhoada, invertida, mas tem a ver a fé. Por isso tem que ajustar a fé no caminho certo. E como eu estava dizendo, não tem fé se não tiver vida. Quem não vive verdadeiramente a vida, quem não busca o dono da vida, aí a gente já vai para uma questão um pouco mais teológica, não tem fé mesmo. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tenhamos fé. E eu digo, essa questão de sem fé é a fé nele. A fé no autor e consumador da nossa fé, a fé no Criador. Pense um pouco. É só uma provocação filosófica, teológica, para a gente pensar da fé e da vida. Porque muitas vezes a gente fala de uma maneira ignorante. Ah, eu não tenho fé. Espera aí, depende da fé que você não tem. Talvez a fé em Deus de verdade te falte, como o próprio Jesus disse para Pedro e os demais, homens de pouca fé, homem de pouca fé, que não conseguiu andar no mar como Jesus andou. Vamos analisar. Agora, eles tinham fé no trabalho deles, eles tinham outros tipos de fé, mas não de algo extraordinário, de milagre, de vida com Deus, transcendente. Vocês compreendem? E se a pessoa quiser experimentar a fé do modo metafísico, ela tem que fazer por onde? Pedindo a Deus força para acrescentar sua fé, se espelhar em quem traz fé de fato, quem é usado por Deus para trazer fé. A Bíblia nos fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E Jesus disse, se não houver milagres, como crerão? Então está aí as duas maneiras de você ter fé no Criador. Ouvir a palavra de Deus, lê-la, ou ouvir alguém pregando, ou ouvir aquilo que está vindo na sua mente que você acha que é você, mas pode ser a voz do Espírito Santo. E os milagres, porque nada é igual. Ah, eu não acredito em milagre, não vi nenhum milagre. Peraí, você analisou todo mundo na face da terra para ver se não tem milagre? Você fez essa pesquisa? Não, né? Então você não pode dizer que não existe milagre. E para mim dizer, do modo lógico, que não existe milagre, é necessário fazer uma pesquisa. E se não tem essa pesquisa, não tem fidelidade, não tem comprovação que não existem milagres na face da terra. Existe sim. Bem como existem milagres falsos, bem como não existem milagres em alguns casos. Mas que existem milagres, existe. Tem gente que vive de uma maneira milagrosa. Não sejamos desequilibrados, não sejamos pessimistas, ou melhor dizendo, extremistas num pensamento equivocado. E bem como num pensamento assim meio que de inocente de acreditar em tudo. Porque tem muita coisa também que não é verdade, tem muita falcatruagem por aí. Essa reflexão, amados. Até mais. Deixa o seu like, se inscreva nesse bendito canal, nos ajude. Deus abençoe grandemente a vossa vida. Não são vocacionados. Estão onde estão para ganhar dinheiro. Não tem amor pela sua profissão. Se esses pastores tivessem amor pela profissão entre aspas, pela vocação que seria, se eles fossem vocacionados para o ministério, para o episcopato, eles não fariam isso. Eles dariam bons exemplos ajudando pessoas. Não ficariam ricos em nome de Deus. Mas eles não são vocacionados, eles são empresários da fé. Eles são igual a maioria, que quer ir para as melhores profissões para ganhar dinheiro tão somente, não importa do jeito que venha. Eles querem o lugar mais fácil, o atalho para ganhar dinheiro. E aqui eu digo sem medo de errar, você que é um advogado, mas não tem paixão pela advocacia, saca fora. Você que é um médico e não tem paixão pela medicina, saca fora.
Dê a vez para o outro que tem amor, que gosta de pessoas, e gosta de fazer o que faz. E a gente vê que tem gente que nasceu para aquilo mesmo. Você quer ser pastor para ganhar dinheiro? Saca fora. Pastor não é para ganhar dinheiro, é para ganhar almas. Você quer ser padre para ganhar dinheiro? Não seja. Seja para trazer benevolência ou benefício para a comunidade. Se você ama realmente o trabalho para Deus, que é um trabalho voluntário, que você vai ter recompensa com toda a certeza de Deus, você não faz essa coisa. E nem consente com isso. E nem apoia isso. E nem faz isso. Olha só, eu sinceramente eu não estava a par disso tudo aí que estava ocorrendo. Eu fiz o vídeo só de seus olhos, nem sabia que tinha gente aqui em Santa Catarina, aqui no meu estado, fazendo essa picaretagem. E hoje eu entendo muitas perseguições e muitos vídeos que aconteceram de N, coisa que eu já falei aqui no canal, porque tem gente que é ligada àquela seita lá que eu pertenci, que eu comentei muito, e eles acham que eu só tive perseguição daquela seita. Eu tive aqui, nesse canal especificamente, com vários nomes mudados, uma hora era Gospel News, uma hora era Atualidade BG, uma hora era Pregador Bruno G, nesses 3 aí, no mínimo 5 represálias, ameaças de processo de muitos pastores ou igrejas, que se a gente fosse analisar, a gente ia ver que eles estavam errados. Se a gente fosse analisar, a gente ia ver que eles estavam querendo intimidar a gente para não falar a verdade. Mas tudo estava comprovado. E desse caso, que foi um caso antigo, está aí. Agora, quem não entende, aparece no canal hoje, a gente está falando aqui, o que está falando? O que eu tá falando? Vai ver nos noticiários, pastora presa em Santa Catarina por dar golpe. Vai ver o comentário, vai lá procurar, pastor, entre aspas, Osório. Vai, procura. Isso que está vindo na mídia, eu já falei 1 ano atrás. Apareceu na mídia aquele caso da Santa lá, na briga, discussão. Eu já estava falando antecipadamente há 1 ano atrás também. Ou seja, muita coisa que vão para a mídia, para o mainstream, né? Fala, para a grande mídia. Muitos youtubers já estão falando há tempo. Já estão denunciando há tempo. Então, não duvide quando começa o assunto a ser falado hoje, daqui a algum tempo, alguns meses, às vezes anos, vai parar na mídia. E o escândalo vai ser bem revelado. E tudo vai ser bem esclarecido. E todo hater, agora isso também serviu para mim, porque eu não imaginava tanto isso, que aparece aqui de alguma maneira tentando fazer com que a gente não fale, provavelmente tem um rabo preso com a justiça. Ou já foi preso, ou já foi um enganador, continua na prática. A lógica é essa. O que a gente está fazendo aqui é um trabalho para o bem da coletividade, não é para o mal. Um trabalho de alerta, de denúncia. E com base no Evangelho, um trabalho também de levar o Evangelho de Cristo, a Boa Nova de Cristo, equilibrada. A mensagem de Deus equilibrada. Não é aquela mensagem bélica, bolsonarista, e é a mensagem ultraliberal, lulista. É a mensagem de Jesus. Porque a verdade que nos liberta é Jesus, não é Bolsonaro, não é Lula. Pensamos sobre isso, não é nenhum desses pastores também. Acabei a carreira, guardei o quê? A fé. Até nos últimos instantes da nossa vida, a gente tem que demonstrar fé como testemunho. Não podemos negar fé. Não podemos murmurar. Sei que é difícil, mas a gente tem que ter esperança. E como diz o ditado, a esperança é a última que morre. Mas por que estás falando de fé numa temática de vinda de Jesus? Pois é, porque também tudo é fé. Tem gente que não crê que Jesus ressuscitou, que Jesus veio na barriga de Maria, ou seja, que Jesus é fruto do Espírito Santo. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Se nós temos fé, nós temos que seguir como Jesus seguiu. Que a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Bom Pedro mostrou até nas últimas, bom ânimo. O ímpio, ele não crê em nada. Mas nós não podemos ser que nem um ímpio. O ímpio duvida da vida de Jesus. Diz que não vai ter a vida de Jesus. Eu fiz um vídeo faz muito tempo aí no canal, está escrito assim. E teve gente que não entende, porque não vê o vídeo todo. Eu sempre, quando eu faço vídeos com temas polêmicos, as pessoas me atacam. Ter paciência, né? Pedir paciência para Deus. O vídeo é assim: Jesus não virá porque Deus não existe. Não fui eu que disse isso. É uma frase de um ateu. E assim ele fica zombando daqueles que creem na vida de Jesus e daqueles que creem no arrebatamento. Porque ele chega a dizer, Jesus não é Deus, Jesus não nasceu de uma mulher virgem, Jesus não morreu
e ressuscitou. Jesus não está no céu. Ele faz igual o judeu lá, que não crê que Jesus era filho de Deus. Eles creram que era apenas um filósofo. Tanto é que a Bíblia fala da mentira dos judeus, que disseram que Jesus não ressuscitou. Está na Bíblia isso. Que o corpo dele foi roubado. O corpo dele foi roubado. Por isso que não se encontra o corpo dele até hoje, lá na Catatumba. Tudo faz parte de fé. Se você não crê, não tem arrebatamento, não tem vida de Jesus, não tem vida pós-morte, não tem salvação, não tem inferno, não tem condenação eterna, não tem castigo de Deus, não tem recompensa de Deus, não tem bênção, não tem vitória. Na realidade, eu penso que as pessoas creem em Deus só nessa vida. E Paulo vai dizer, se você espera no Senhor Jesus só nessa vida, seja considerado o maior de todos os miseráveis, que você é avarento. Tem gente que só sabe crer em Deus para ter carro, casa, bênção, luxo, vitória. E digo, pasmem, não é daquele ímpiozão ou daquele que visita a igreja para receber bênção. Eu digo dos pastorzões, eu digo dos magnatas da fé, dos diretores de editoria e por aí em diante. Você vê eles com baita de ternões, de carrões, de motos também, jatinhos, helicópteros, etc. Coisa que você nem imagina, nem passa na sua cabeça, eles têm. Tem dinheiro para ir para os Estados Unidos para se vacinar, porque a vacina não vai chegar no tempo, estou com medo de morrer. E de Macedo está com medo de morrer. Já foi se vacinar nos Estados Unidos. O casal Hernandes, Estevão Hernandes, já foi lá também, com a Sônia Hernandes, vacinar. Foram vacinados nos States. Então é assim que eles trabalham. A situação, ela é complicada, mas nós temos que ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé agrada a Deus. A fé sem obras é morta. Claro que nós devemos vigiar também. Não adianta só ter fé. Agora, você imagina só, eu tentando falar dessa maneira equilibrada, com base no Evangelho, para pessoas que gostam do extremismo, que gostam do radical, do fundamentalismo, não necessariamente do Evangelho, mas das suas próprias cabeças. Como, por exemplo, vazou um vídeo recentemente de um sujeito que eu já comentei lá no outro canal, que ele diz que a cerveja é a urina do diabo, porque a cerveja é amarela. Meu Deus, Jesus, onde que eu estou? A cerveja, ela tem aquela cor amarela por conta da cevada, que é algo da terra, que os judeus, inclusive, utilizavam, comiam. Claro, fazia cerveja para beber. Olha só a estupidez humana, a ignorância. Tem algumas igrejas que chegam a proibir os seus fiéis de tomar café, porque o café é uma droga. Claro, se for tomado em demasia, em alta dosagem, entre aspas, ou em quantidade maior, a 2, 3 xícaras de café, pode sim se tornar. Mas beber você pode. Você só tem que ter autocuidado. E cada um é cada um. Por exemplo, tem pessoas que podem beber 3, 4, 5 xícaras de café, não fazer nenhum mal a eles. Outros podem beber também 2, 3, não faz nenhum mal. Mas é bom, obviamente, evitar os excessos. Então, aquele vídeo, eu creio que talvez ele fez daquela forma, falou daquela maneira apelativa para ganhar não só visualização, que o canal dele já é grande, mas para viralizar aquele vídeo. Porque ele sabe, boa parte do povo gosta mesmo daquilo assim de dizer fortemente sim ou fortemente não. Dá para você ser equilibrado, não dá para ficar ouvindo. Eu sempre procuro isso, ouvir os dois lados, analisando. E aprendi nessa minha existência que tudo na vida tem uns prós e contras. Até aquela ervinha do capeta tem o seu pró e tem o seu contra. Ela fumada de uma maneira in natura é errado, faz mal, deixa a pessoa louca. Mas ela trabalhada num laboratório para fins medicinais, como até mesmo dados científicos, ajuda em tratamento. A pessoa tem, parece que é paralisia, ou que ela tem algum problema físico, ela pode ajudar. Então, a gente tem que checar tudo com muito cuidado, conforme é feito. Não só a ciência, mas às vezes a tua própria experiência, se ficar analisando tudo, vai captar. Não dá para ser, não diria necessariamente 880, porque eles
vão embasar, não, tem que ser 80, porque a Bíblia diz ensina ou não. Quando a Bíblia fala assim, ensina ou não, ela não está dizendo que é pra gente ser radical. Ela está dizendo pra gente ter uma posição firme. E a posição firme é a mais correta, a moderada. Uma posição moderada. A Bíblia diz pra gente ser moderados. Um dos frutos do Espírito Santo é a moderação. Então você sendo moderado e tendo uma posição firme nessa moderação, você está correto. Por isso que a gente vê loucuras de todo tipo por aí. Seja para cima ou para baixo, seja com sim, seja com não. Saiam disso, pelo amor de Deus. E para encerrar, não é pecado você beber uma vez ou outra cerveja. O pecado é a embriaguez. Não é pecado você beber café. O erro pode afetar o seu cérebro e até eu diria seu físico, é tomar muito café. Simples assim. Aí com relação a psicotrópico, não é cientificamente falando correto nenhum tipo de psicotrópico ser ingerido, ser fumado, ser cheirado, e sim aqueles que são trabalhados em laboratório também têm as suas próprias contraindicações, os efeitos colaterais, que muitos não lêem a bula dos próprios remédios, porque quando se fala, muitos também não entendem isso, de farmaco, de farmácia, é droga. Você já não ouviu falar ou já não foi numa drogaria? Às vezes não está escrito lá farmácia, está escrito drogaria. Exatamente porque tem sim drogas, mas são em outras dosagens e tem ali as pesquisas para o bem, para que aqueles remédios façam bem para a pessoa. E deixando claro que também nesses casos vai depender do organismo, vai depender de cada indivíduo que pode ou não receber esses medicamentos ou esses remédios. Abraço e até a próxima. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, o retorno inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.